Sabe aquela situação em que a gente precisa falar uma verdade bem dura para alguém poderoso? Tipo, para o seu chefe ou para uma figura que todo mundo admira. Uhum. Como é que se faz isso sem ser, digamos, aniquilado no processo? É uma situação delicada. Pois é. A história que a gente vai analisar hoje é basicamente um manual de mestre sobre como fazer exatamente isso. E que manual! A gente está falando do auge do poder do rei Davi. Uma figura assim lendária. Só que ele acabou de cometer um erro catastrófico. Gigantesco. Adultério com uma mulher chamada Batseba. E, para piorar, ele armou a morte do marido dela, o Urias, que era um de seus soldados mais leais, só para encobrir tudo. É o ponto mais baixo de um dos maiores heróis da história. Exato. E o que temos em mãos é o relato do que acontece logo em seguida, lá no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Então, o nosso objetivo aqui é entender a genialidade da abordagem usada para confrontar um rei no auge do poder, sabe? Sim, mergulhar fundo nisso. Mergulhar nas consequências devastadoras das ações dele e ver como essa história antiga ainda ensina muito pra gente sobre arrependimento, justiça e, de forma surpreendente, sobre graça. Com certeza. É uma história que vai muito além de um relato religioso. É um estudo de caso atemporal sobre liderança, sobre responsabilidade e sobre a complexidade da natureza humana. Perfeito. A cena começa com a chegada do profeta Natã ao palácio. E aqui já temos a primeira surpresa. Já começa bem. Ele não chega com uma acusação formal, não aponta o dedo na cara do rei. Ele chega como quem não quer nada, sabe? Como se fosse trazer um caso para o juiz supremo de Israel resolver. Uma história. E essa é a genialidade. É uma aula sobre o que hoje a gente poderia chamar de confronto empático. Natã não ataca Davi diretamente, o que só ativaria todas as defesas dele. Claro. Em vez disso, ele convida o rei a sentir a injustiça primeiro, a se conectar com o princípio moral antes de encarar o fato. É uma tática que funciona assim tanto para um líder de nação quanto para um gerente dando um feedback difícil. É verdade. Alinhar os valores antes de apontar a falha. Exato. E que história ele conta? Natã diz que numa cidade viviam dois homens, um riquíssimo e outro muito pobre. O rico tinha incontáveis ovelhas e bois. Muitos mesmo. E o pobre, ele não tinha nada, nada, a não ser uma única cordeirinha que ele comprou e criou. O texto é muito sensível ao descrever essa relação. É lindo e triste ao mesmo tempo. Diz que a cordeirinha cresceu com ele, com os filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. E essa descrição é o coração da armadilha, né? Natã tá pintando um quadro não de propriedade, mas de amor, de pertencimento. Uhum. Ele sabe que Davi, que foi pastor na juventude, entenderia esse vínculo como ninguém. Não estamos falando de um animal de rebanho qualquer. Estamos falando de um membro da família. Ele está ativando a memória afetiva e a empatia de Davi. Com certeza. E a história continua. Um dia, chega um viajante na casa do homem rico que precisa oferecer uma refeição. Mas em vez de pegar um dos seus milhares de animais, o que ele faz? Ah, lá vem. Ele vai, toma a única e amada cordeirinha do homem pobre e a serve para o seu convidado. E a crueldade do ato é o que o torna tão genial como parábola. Não é apenas roubo. É a destruição de algo insubstituível por pura conveniência. É a definição de abuso de poder. Exato. O homem rico não precisava daquela cordeira. Ele a tomou porque podia. Natã apresenta um caso de injustiça tão claro, tão indesculpável, que Davi não tem outra opção a não ser se indignar. E a reação dele é visceral. O texto diz que ele se enfureceu grandemente. Ele se levanta e praticamente grita que esse homem rico merece morrer. Nossa! E não só isso, ele exige que a cordeirinha seja restituída 4 vezes. O interessante é que essa punição que Davi decreta no calor do momento era, na verdade, mais severa do que a própria lei da época exigia para esse tipo de crime, sabe? Sério? Sim, a raiva dele pela injustiça o fez ir além do Código Penal, o que torna a reviravolta de Natã ainda mais potente. E é nesse pico de indignação moral, quando Davi está se sentindo o mais justo e íntegro dos homens, que Natã dá o golpe de mestre.
O rei acabou de pronunciar a sentença sobre um estranho, sem a menor ideia de que estava, na verdade, sentenciando a si mesmo. E aí vem uma das frases mais impactantes da literatura. Natã encara o rei e diz, de forma direta e cortante, Tu és este homem. Uau! Imagina o silêncio que deve ter tomado conta da sala do trono. A ficha caindo. A partir daí, a metáfora é descartada e a acusação real começa. E o que Natã faz é muito estratégico. Ele não foca apenas nos crimes em si, o adultério e o assassinato. Não, o foco é outro. O centro da acusação é que Davi desprezou a palavra do Senhor. E para provar isso, ele começa a listar tudo que Deus já tinha dado a Davi. É uma lista e tanto. Ele fala, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres dele, te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu te teria dado muito mais. Uma lista impressionante. Mas por que fazer isso? Por que listar todas as bênçãos de Deus antes de acusar Davi? Parece quase um desvio do assunto principal. Porque o ponto de Natã é muito mais profundo. Ele está redefinindo a natureza do pecado de Davi. Não foi um ato de necessidade ou de uma paixão incontrolável, sabe? Entendi. Foi um ato de desprezo. Ao listar tudo que Davi já tinha, o reino, a proteção, as esposas do rei anterior, o domínio sobre todo o povo, Natã mostra que o rei não agiu por falta, mas por um excesso de poder e uma profunda ingratidão. Faz todo sentido. Ele desprezou todos os presentes de Deus para roubar a única cordeirinha que pertencia a um homem leal. Isso muda tudo. O homem rico da história era Davi. O homem pobre era Urias. A cordeirinha era Batseba. A analogia é perfeita e devastadora. Uau! E depois dessa acusação implacável vem a sentença de Deus, através de Natã. E ela é terrivelmente específica, quase poética na sua justiça. Sim, é bem direta. Primeiro, a espada jamais se apartará da tua casa. Segundo, a desgraça virá de dentro da sua própria família. E terceiro, e talvez o mais humilhante. A parte pública, né? Exato. O que Davi fez em segredo, Deus fará às claras. Diante de todo o povo, suas mulheres serão tomadas por outro em plena luz do dia. E aqui a gente vê o princípio da consequência de forma brutal. As ações de um líder nunca são só pessoais. Elas geram ondas que afetam a família, a nação, as gerações futuras. Verdade. A profecia da espada na casa de Davi é um prenúncio sombrio da violência que de fato viria a marcar sua família de forma trágica. Isso antecipa o estupro de sua filha Tamar, pelo meio-irmão Amnon, o assassinato de Amnon por seu outro filho, Absalão, e a rebelião sangrenta de Absalão contra o próprio Davi. Nossa, é verdade. A semente da violência que Davi plantou ao matar Urias brotou e floresceu dentro de sua própria casa. Diante de tudo isso, a resposta de Davi é surpreendente pela simplicidade. Ele não se justifica, não busca atenuantes, não culpa ninguém. Ele olha para o profeta e diz apenas, pequei contra o Senhor. Uma frase. Uma frase. Mas que contém uma confissão completa. E essa confissão sem rodeios abre a porta para a resposta de Deus, que é igualmente complexa. Natã entrega uma mensagem dupla. Há perdão e há consequência. Exato. A morte não será aplicada a ele. Mas... No entanto, a consequência do ato permanece. Mas o filho que lhe nasceu morrerá. E por que uma consequência tão dura, especialmente para a criança que não tinha culpa de nada? Pois é, essa é uma parte difícil, mas há uma camada extra de significado aqui. O pecado de Davi não foi só um problema pessoal. Como rei escolhido por Deus, ele deu munição para os inimigos de Israel zombarem, sabe? Entendi. Para dizerem, vejam só, nenhum rei deles segue o próprio Deus, que moral eles têm? Então, a consequência precisava ser pública, para mostrar que ninguém, nem mesmo o rei, está acima da lei divina e que todo ato gera um resultado visível. É uma demonstração terrível de que o perdão apaga a culpa, mas não necessariamente a cicatriz. E o que se segue é de cortar o coração. O filho de Davi, Batseba, fica gravemente doente. E Davi entra num período de luto e súplica desesperados. Ele jejua, passa as noites deitado no chão, se recusa a comer. É uma imagem poderosa.
É um rei no chão implorando pela vida do filho, se agarrando a qualquer fiapo de esperança na misericórdia de Deus. Mas o mais chocante é o que acontece depois. No 7º dia, a criança morre. E os servos ficam apavorados para dar a notícia. Eles pensam, se ele já estava assim enquanto a criança vivia, imagina o que ele vai fazer agora que ela morreu. Só que acontece o oposto. Assim que Davi percebe pelos cochichos que o filho morreu, ele se levanta, toma um banho, troca de roupa, vai ao templo adorar a Deus e depois volta para casa e pede para comer. Uma virada de 180 graus. Os servos devem ter ficado completamente confusos. Como assim? Exatamente. E a explicação que ele dá é fascinante. Ele diz: enquanto a criança vivia, eu jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe o Senhor tenha misericórdia de mim e a deixe viver. Faz sentido. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Eu posso trazê-la de volta. Eu irei até ela um dia, mas ela não voltará para mim. Isso mostra uma maturidade espiritual impressionante, sabe? Muita. Enquanto havia uma chance, a súplica fazia sentido. Uma vez que a decisão de Deus foi final, a resposta adequada não era a revolta, mas a adoração e a aceitação. Não é uma resignação passiva, é um reconhecimento ativo da realidade, por mais dolorosa que seja. É um momento de aceitação profunda, quase desolador. Mas a história não termina na cinza e no luto. Incrivelmente, é nesse solo de tragédia que uma semente de futuro é plantada. Exatamente. O texto diz que Davi foi confortar Batseba e ela concebeu outro filho. Eles o chamaram de Salomão. E então vem uma frase curta, mas carregada de significado. E o Senhor o amou. Que frase forte. Em meio ao julgamento e à dor, essa frase é um sinal poderoso. A aliança de Deus com Davi, a promessa de que sua dinastia continuaria, não foi quebrada. E Deus ainda envia o profeta Natã de volta, certo? Aquele mesmo que trouxe a acusação. Sim, e dessa vez ele não traz uma mensagem de juízo. Ele traz um nome para a criança, Jedídias, que significa amado pelo Senhor. É a confirmação da graça. É como se Deus estivesse dizendo que mesmo da maior falha de Davi, algo redentor poderia nascer. É incrível. É através dessa linhagem, nascida da tragédia, que viria o futuro de Israel. E enquanto todo esse turbilhão pessoal e espiritual acontece em Jerusalém, a vida do reino continua. A guerra contra os amonitas, que foi o pano de fundo de tudo, Davi estava no palácio quando deveria estar na guerra, essa guerra ainda está rolando. Isso, o mundo não para. Joabe, o comandante de Davi, está lá no campo de batalha. E ele está prestes a conseguir a vitória final. Ele já conquistou o que o texto chama de Cidade das Águas, que era basicamente a fonte de abastecimento da capital inimiga, Rabá. A rendição da cidade era questão de tempo. Ele podia ter acabado com tudo ali. Podia. Joabe poderia facilmente ter finalizado o serviço e levado toda a glória. Mas ele não faz isso. Ele manda um mensageiro a Davi com um recado que é um ato de lealdade impressionante. Ele diz, basicamente, Rei, venha para cá com o resto do exército e lidere o ataque final. Senão, eu vou tomar a cidade e ela vai ficar conhecida com o meu nome e não com o seu. Ele está protegendo a honra do rei, convidando-o a reassumir seu posto. É um momento crucial. Com certeza. Davi precisa voltar a ser rei. O drama privado do pecado, do luto e do perdão está se resolvendo. E agora ele precisa vestir a armadura de novo. E a cena final do capítulo é essa justaposição, né? Davi vai para Rabá, lidera a conquista e toma a coroa do rei inimigo. E que coroa! Que coroa! O texto menciona que era de ouro maciço e pesava 1 talento. Isso dá uns 34 quilos. 34 quilos. Isso é mais pesado que uma mala de viagem grande. É incrível pensar no simbolismo disso. O peso literal da realeza que ele quase perdeu por causa de suas ações, agora de volta na cabeça dele. Imagino a dor no pescoço. Com certeza. É ele reassumindo plenamente seu papel, tanto o peso quanto a glória. Então, no fim das contas, o que essa história toda nos ensina? Fica claro o poder de uma boa narrativa para confrontar o poder. Vemos que as ações e suas consequências são inseparáveis, mesmo quando existe perdão.
Uhum. E, no meio disso tudo, essa dança complexa entre a justiça, o luto e a graça, que aparece com o nascimento de Salomão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que ecoa até hoje. A história de Davi mostra que o perdão não apaga cicatrizes. A profecia se cumpriu, a espada realmente nunca mais se afastou de sua família, e as tragédias que se seguiram foram terríveis. É verdade. Isso levanta uma questão muito relevante. Como uma pessoa, uma família ou até mesmo uma nação lida com o legado dos erros do passado, mesmo depois que o arrependimento foi expresso e o perdão foi recebido. O que realmente significa seguir em frente quando as marcas da história continuam tão visíveis para todo mundo ver?